Você já parou para imaginar como seria acordar amanhã com a visão de uma águia? Não estou falando de enxergar bem. Estou falando de ficar parado aqui, na sua janela, e conseguir ver o rosto de uma pessoa a 2 quilômetros de distância. Com detalhes, com nitidez, como se ela estivesse na sua frente, ou então, e se você pudesse segurar a sua respiração por 20 minutos? E se você pudesse cair de um prédio de 8 andares e sair andando? E se ao entrar num quarto escuro, você simplesmente enxergasse tudo? A maioria das pessoas, quando ouve esse tipo de pergunta, fica uns 3 segundos curiosa e já esquece. Porque a gente foi ensinado a tratar isso como fantasia de criança. Mas o que quase ninguém percebe é o seguinte: algumas dessas habilidades não são ficção científica. Elas já existem em animais que dividem o mesmo planeta que a gente. E quando você entende como elas funcionam de verdade, começa a surgir uma pergunta muito mais assustadora do que parece. Por que a evolução não nos deu isso? Se você gosta de curiosidades que mudam a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo, já se inscreve no canal, porque hoje o negócio vai fundo. A gente não vai só falar de "olha que legal, o polvo muda de cor". Não. A gente vai entrar na biologia, na física, na neurociência por trás de cada habilidade e vai entender o que aconteceria de verdade se o corpo humano tivesse sido construído de outro jeito. Spoiler: algumas dessas adaptações nos tornariam praticamente invencíveis. Outras nos matariam em questão de dias. Fica até o final, porque a última habilidade da lista é a que mais surpreende as pessoas. E, provavelmente, é a que você menos esperaria. Bora começar. Vamos começar pela visão. Porque todo mundo já ouviu que a águia enxerga muito bem. Mas muito bem não começa a descrever o que esse animal é capaz de fazer. A questão é a seguinte: enquanto um ser humano tem cerca de 200 mil fotorreceptores por milímetro quadrado na retina, a águia real tem mais de 1 milhão, 5 vezes mais. E não para por aí. O olho dela tem 2 fóveas, que são as regiões de maior acuidade visual. O humano tem uma. A águia tem 2. O que significa que ela processa detalhes de 2 direções ao mesmo tempo, sem nem precisar virar a cabeça. O resultado prático? Uma águia voando a 300 metros de altura consegue identificar um coelho se mexendo na grama. Isso corresponde a uma acuidade visual de aproximadamente 25, ou seja, ela enxerga a 20 metros o que um humano normal só veria a 5 metros de distância. Agora imagine esse sistema num corpo humano. Você estaria parado no seu escritório e conseguiria ler a placa de um carro na rua 3 quarteirões abaixo. Você reconheceria o rosto de um amigo a 2 quilômetros de distância. Numa noite de lua cheia, você enxergaria estrelas que hoje precisam de telescópio. Parece bom demais, né? Aqui está o que quase ninguém menciona. Esse nível de processamento visual exigiria um cérebro radicalmente maior. Só a área visual do córtex teria que ser talvez 3 a 4 vezes maior do que a nossa. A cabeça humana não caberia em nenhuma cama. Nenhum capacete serviria, e isso muda completamente a forma como você vê a evolução humana, que na prática foi uma série de trocas. A gente ganhou linguagem, raciocínio abstrato, cultura, e abriu mão de muita coisa no caminho. Agora vou te falar de uma criatura que vive no México. Mede uns 30 centímetros e que provavelmente é o animal que mais intriga pesquisadores de medicina regenerativa no mundo todo. O axolote, ou ajolote, como é chamado em espanhol, é uma salamandra aquática que tem uma capacidade que desafia tudo o que a gente sabe sobre biologia animal. Ele regenera partes do próprio corpo. E não estou falando de unhas crescendo de novo. Estou falando de membros inteiros, medula espinal, coração, parte do cérebro. Um estudo publicado em 2019 pelo Instituto de Pesquisa de Biociências de Viena identificou que as células do axolote, ao perceber uma lesão, voltam a um estado semelhante ao embrionário, chamado de desdiferenciação celular, e recomeçam o processo de construção do tecido quase do zero, como se o relógio celular fosse resetado. O que aconteceria se os humanos tivessem esse mecanismo? Acidentes de trânsito que hoje resultam em amputações seriam temporários. Lesões na medula espinal, que hoje são permanentes na maioria dos casos, se tornariam recuperáveis. Infartos com tecido cardíaco destruído
poderiam ser revertidos. Mas aqui está o lado sombrio que a ciência revela quando você aprofunda. A regeneração do axolote é metabolicamente caríssima. O animal gasta uma quantidade absurda de energia nesse processo. Se os humanos tivessem esse sistema ativo o tempo todo, nossas necessidades calóricas seriam provavelmente 3 a 4 vezes maiores. A gente precisaria comer o dia inteiro, e existe outro problema ainda mais sério. Alguns pesquisadores acreditam que o mesmo mecanismo que permite a regeneração, essa plasticidade celular extrema, pode estar diretamente relacionado ao risco aumentado de câncer. Porque células que esquecem para o que foram programadas podem, eventualmente, esquecer também os limites do crescimento. É aqui que fica realmente interessante. A regeneração perfeita e o câncer podem ser dois lados da mesma moeda biológica. Em 1793, um cientista italiano chamado Lazzaro Spallanzani fez um experimento que chocou a comunidade científica da época. Ele pegou morcegos, vendou os olhos deles completamente e os soltou numa sala cheia de obstáculos. Os animais navegaram sem bater em nada. Ele ficou intrigado. Repetiu o experimento tampando os ouvidos. Desta vez, os morcegos batiam em tudo. Spallanzani concluiu corretamente que os morcegos usavam o som para se orientar. Mas o mecanismo só foi completamente entendido quase 150 anos depois. Ecolocalização. Os morcegos emitem sons em frequências ultrassônicas, entre 20 e 100 kHz, muito além do limite auditivo humano de 20 kHz. Esses sons batem nos objetos ao redor e voltam como eco. O animal processa essas informações com uma precisão tão absurda que consegue detectar um fio de menos de 1 milímetro de espessura no escuro total. Agora, a parte que pouca gente sabe. Humanos também podem aprender ecolocalização. Não de forma inata, mas por treinamento. Daniel Kish, um americano que ficou cego aos 13 meses de vida, desenvolveu de forma espontânea a capacidade de ecolocalizar. Ele emite pequenos cliques com a língua e interpreta o eco. Hoje ele anda de bicicleta sozinho, escala montanhas e treina outros deficientes visuais. Pesquisadores da Universidade de Durham, no Reino Unido, publicaram em 2021 um estudo mostrando que adultos sem deficiência visual aprenderam ecolocalização básica em apenas 10 semanas de treinamento. A gente tivesse a frequência vocal e a capacidade auditiva de um morcego integradas ao nosso sistema nervoso desde o nascimento, a noite deixaria de ser um problema. A cegueira, em termos práticos de navegação, deixaria de existir. Aqui está um que vai te surpreender, porque é menos óbvio do que visão ou regeneração. Elefantes se comunicam em infrassons, frequências abaixo de 20 Hz, indetectáveis para o ouvido humano. E esses sons viajam pelo solo, literalmente pelo chão. Um estudo da Universidade Stanford mostrou que elefantes conseguem detectar vibrações de baixíssima frequência através de seus pés e da tromba, e que esses sinais podem ser transmitidos por mais de 10 quilômetros no solo. Famílias de elefantes separadas por florestas densas se coordenam usando esse sistema de comunicação subterrânea. Isso significa que eles têm, na prática, uma rede de comunicação de longa distância que não depende de linha divisada, não é afetada por barreiras físicas como árvores e colinas, e é completamente invisível para qualquer predador. Se os humanos tivessem esse sistema, a comunicação em situações de desastre, terremotos, avalanches, naufrágios, seria completamente diferente, sem precisar de sinal de celular, sem precisar de rádio. Pesquisas publicadas nos últimos anos confirmaram o que se suspeitava há décadas. Aves migrantes têm magnetorreceptores, células sensíveis ao campo magnético da Terra. Esses receptores estão localizados principalmente no bico e possivelmente nos olhos, onde uma proteína chamada criptocromos pode tornar o campo magnético literalmente visível como uma sobreposição na visão do animal. Pensa bem, essas aves podem ver o norte, não de forma abstrata, literalmente como uma informação visual sobreposta ao que enxergam. Humanos têm vestígios de magnetita no cérebro, um mineral que reage a campos magnéticos. Alguns estudos da Universidade de Princeton sugerem que pode haver algum nível residual de sensibilidade magnética em humanos, mas tão fraco que é completamente inútil na prática. Se essas habilidades existem,
Se elas são vantajosas, por que a evolução não nos deu? E a resposta é o que realmente muda tudo. A evolução não é um processo de otimização. Ela não tem objetivo. Ela não está tentando criar o animal perfeito. Ela trabalha com o que existe, faz modificações aleatórias e mantém o que não mata antes de reproduzir. O problema é que muitas dessas adaptações têm custos absurdos. A visão de águia exige um cérebro muito maior. A regeneração do axolote exige calorias que nossos ancestrais simplesmente não tinham acesso consistente. A ecolocalização de alta frequência exige uma arquitetura craniana completamente diferente. Humanos seguiram um caminho diferente. Em vez de especialização física, a gente desenvolveu generalização e cognição. Em vez de ter ferramentas no corpo, a gente aprendeu a fabricar ferramentas fora do corpo. E esse foi, provavelmente, o maior salto evolutivo já registrado. Mas aqui está a parte que quase ninguém percebe. A distância entre o que a evolução nos deu e o que essas outras espécies possuem está começando a ser atravessada pela tecnologia, lentes de realidade aumentada com zoom de águia, exoesqueletos, medicina regenerativa inspirada no axolote. Implantes de orientação magnética já foram testados em humanos. A gente não precisa mais esperar que a evolução nos dê essas habilidades. A gente está aprendendo a construí-las. E isso, de certa forma, é a maior habilidade animal de todas. A adaptabilidade cultural que nenhuma outra espécie tem. Então, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você fechar esse vídeo. Se você pudesse escolher uma dessas habilidades, só uma, qual seria? Visão de águia? Regeneração? Camuflagem? Navegação magnética? Comenta aí embaixo porque eu quero muito ler o que você escolheria. E o motivo, se esse vídeo te fez pensar de um jeito diferente sobre o que é ser humano, o que a evolução escolheu pra gente e o que ficou pelo caminho, deixa o like. Esse gesto simples ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Toda semana tem um vídeo aqui que vai te fazer sair com o mundo parecendo um lugar diferente do que era quando você chegou. Até a próxima.